Gente, eu vim trazer aqui para você hoje, para vocês, uma palavra que veio ao meu coração nesse dia, amém? Que tá lá em Romanos 12:2, né? Que fala assim, ó, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformei-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, quando eu tava meditando nessa palavra, o que veio ao meu coração? Que muitas das vezes, né, quando Paulo, ele falava que ele era, né, que renovação da mente, a gente vai na história de Paulo, e quando a gente vai na história de Paulo, a gente vê que ele era um fariseu, ele era um religioso. Só que ele perseguia, né, aqueles que tinham suas mentes renovadas, né, que tinham suas mentes renovadas em Cristo Jesus, né, e ele começou a achar diferente, ele não aceitava aquilo, entendeu? E até que ele, né, na Bíblia fala que no meio dessas perseguições ele caiu do cavalo e uma voz veio sobre a sua mente, né, uma voz veio sobre os seus ouvidos, né, e ele ficou cego, ele caiu do cavalo, por isso que hoje tem aquela expressão, né, ai, fulano de tal, alguém caiu do cavalo. Não é à toa, porque na Bíblia tem, né, que quando Paulo estava perseguindo aqueles que também tinham sido renovados, né, a sua mentalidade em Cristo Jesus, ele caiu do cavalo. E aí naquele momento o Senhor falou para ele, né, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele perguntou, quem és tu? Ele falou, aquele que você persegue. Então a partir do momento ali, Paulo ele ficou cego, né? E quando Paulo ficou cego, ele não ficou cego à toa. Paulo, ele hoje nós entendemos que a cegueira dele não foi só física, a cegueira dele foi na mentalidade, no espiritual, porque antes ele não enxergava, a mente dele estava fechada para uma nova mentalidade em Cristo Jesus. E a partir desse momento que ele cai do cavalo, que ele viu aquela luz, que ele viu a voz de Deus falando com ele ficou cego, ou seja, Deus ele estava renovando a mente de Paulo, estava expandindo a mente de Paulo, né? E ali eles foram encaminhados, né, para outras pessoas, né, que depois, né, foram pessoas assim que seguiram com ele na jornada, no propósito dele, né, como foi Barnabé, como foi Ananias, né, como foi Pedro e assim por diante. Mas ali no momento em que Deus falou com Ananias que ele tinha que, né, que ele tinha que ir lá onde Paulo estava, né, que Deus ia fazer uma obra na vida de Paulo. Quando ele colocou a mão na cabeça de Paulo, Paulo ele abriu os olhos. E quando Paulo ele abriu os olhos, ele começou a enxergar, ele já não tinha mais a mentalidade dele antiga. Ele não tinha mais a mentalidade dele, né, de como ele era antes, né? Mas a mentalidade dele se abriu, os olhos dele se abriram, né? E voltando para nossa realidade de hoje, o que será que na nossa vida a gente tem estado negligente, cego, né? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Irmãos, porque muitas das vezes, gente, a gente faz coisas, né? Na Bíblia fala, aqui em Romanos 12:2, que não vos conformeis com este mundo. O mundo, muitas das vezes, é a nossa vontade, né? São os nossos planos, os nossos projetos. Será que esses planos e essas vontades estão alinhados com a vontade de Deus, né? E hoje em dia, muitas, assim, Deus tem nos confrontado, né? Para a renovação da nossa mente, nós não estamos atentos a isso. Por que não estamos atentos? Porque muitas das vezes a gente está conformado com as coisas, com as nossas mazelas do passado, né? Com a aceleração deste mundo, desta vida, né? Que é o ativismo, sempre está procurando, né? A crescer financeiramente, sempre está procurando saciar as nossas vontades, nossos projetos, nossos sonhos, né? A gente está vivendo o natural que eu digo é nesse mundo, né? Não, isso aí é normal, é natural, entendeu? Então, quando eu digo natural, é o mundo, né? O mundo em que nós vivemos.
Mas será que nós estamos vivendo o sobrenatural? O que é o sobrenatural? Paulo, quando ele caiu do cavalo, ele deixou de viver, muitas das vezes abrindo mão do natural dele, do conformismo dele, das ideias antigas, das ideias erradas que para ele, né, eram certas. Para ele eram assim, não tinha nada de errado. E quantos de nós, muitas das vezes, a gente tem andado naquelas crenças limitantes, né, naquela mentalidade antiga, né, aqueles princípios, né, que a gente foi criado, que não foram princípios corretos, e que hoje, muitas das vezes hoje, né, situações que a gente viveu, as mazelas, o próprio nome já fala, são coisas do passado, coisas que não fazem mais sentido a gente carregar, coisas velhas, coisas que já passaram, e a gente ainda continua, como diz o ditado, quem vive de passado é museu, né? Então, irmãos, gente, muitas das vezes a gente tem que deixar aquelas coisas para que nós possamos viver uma nova mentalidade, uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Porque Deus, ele não quer que a gente ande atrasado. O que é atrasado? Sempre preso, sempre é desculpa, sabe? Ah, eu vou fazer uma coisa, não, mas eu não posso fazer. Mas por que você não pode fazer? O que te impede de fazer? Né? Claro que sempre a gente vai ter obstáculos. Sempre quando a gente, para realizar o sonho, principalmente quando seja, né, com o propósito de Deus, né, a gente sempre vai enfrentar obstáculos, sempre vai ser difícil. Muitas das vezes aquilo que a gente é difícil de alcançar, muitas das vezes é porque aquilo ali tem um propósito de Deus na nossa vida, né, e por isso que a gente está enfrentando obstáculos. Mas se você não enfrentar isso, irmãos, gente, a nossa vida, a gente sempre enfrenta desafios, todo tempo a gente é confrontado, todo tempo a gente é desafiado, mas se nós, né, não aceitar esse desafio, pedir a força, né, ter aquela força interior, aquela força que vem de Deus para enfrentar os desafios, a gente não vence, a gente não avança, a gente sempre vai continuar naquela mentalidade, naquela coisinha ali, sabe, como se estivesse dentro de uma cúpula, dentro de uma bolha. Então a gente tem que, tudo começa através daqui, ó, da renovação da nossa mente. Então, o que você tem, o que tem te empreendido hoje, no passado? Esses dias, hoje em dia eu vejo muitas pessoas, né? A cada dia eu peço para Deus, Senhor, renova minha mente, né? No Senhor Jesus, em Cristo Jesus, porque eu não quero, sempre, irmãos, a gente tem que estar pedindo um alinhamento, gente. A gente sempre tem que estar pedindo um alinhamento. O que é o alinhamento, né, no Senhor Jesus? É porque muitas das vezes a nossa tendência aqui nesse mundo é sempre ir para um lado daquilo que é mais confortável para a gente, né? Daquilo que a gente quer, do nosso projeto. Mas será que esse projeto, esse sonho, essa vontade, esse conformismo é da vontade de Deus de estar assim? Muitas vezes é, mas muitas das vezes não é. E Deus, a todo momento a gente é confrontado. Quando Deus estava falando com Paulo, Deus estava falando com ele, ele não estava ouvindo, porque ele estava na mentalidade da vontade dele, de seguir aquilo que ele queria, né? E Paulo, na Bíblia fala que ele tinha aquele rancor, ele tinha uma raiva, ele tinha um orgulho. Geralmente as pessoas que têm uma mentalidade mais antiga, né? A religiosidade, ele impera. O que é religiosidade, irmãos? É como se fosse uma crença limitante. Algo que, se você fazer assim, é um costume, algo que você tem que fazer daquele jeito, que se você não fizer daquele jeito, aquilo ali vai estar errado, né? E aí é uma crença que te limita muitas das vezes, né? E quando a gente tem isso impregnado em nós, a gente é muito difícil, né? É uma barreira muito grande. Sempre vem as desculpas, eu não vou fazer isso, né? Porque isso aqui vai dar muito trabalho, porque eu não vou fazer isso porque eu já tenho o meu costume, eu não vou fazer isso porque eu não sei se isso é bom, sabe? Sempre vem as desculpas, sempre vem aquela crença limitante, né? Aquilo que te limita, aquela crença, sabe? Que você não quer sair da sua zona de conforto, você prefere ficar ali, naquele lugarzinho, né? Então, quando Paulo fala, depois da convenção, depois da nova mentalidade, né? Que Deus deu, que ele teve, né, um encontro verdadeiro com Deus, ele fala, né, que a gente tem que ser renovado, né, nossa mente em Cristo Jesus, né.
Então, assim, o que que impera? O que que impera, né? Quais são os desafios que a gente tem que... O império que a gente tem que tirar da nossa mente, que nos impede de viver essa nova mentalidade. Primeiro, o orgulho, né? Muitas das vezes, eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhosa, né? Mas muitas das vezes a gente tem um orgulho disfarçado de humildade. E qual que é esse orgulho disfarçado de humildade? A pessoa que não tem um coração ensinável. A pessoa que, vamos supor, às vezes você não concorda com o que ela está falando, mas isso não significa que você está contra ela ou que você não gosta dela. É apenas uma diferença de opiniões, né? E às vezes isso é um dos exemplos, porque tem outros exemplos também. A falta de perdão é um orgulho imperando. Então, isso tudo aí é uma crença limitante, uma mudança de mentalidade que a gente tem que passar, né? Pra gente ter uma renovação na nossa mente, pra gente ser uma pessoa melhor, primeiro para Deus, para nós. E quando a gente é melhor para nós e para Deus, né? Principalmente para Deus, o Espírito Santo ele vai tomando de conta do nosso coração e automaticamente a gente está sendo melhor para o nosso próximo, né? E construindo um futuro melhor. Então, substituir o orgulho, né, pela humildade, que muitas das vezes a humildade vem disfarçada, o falso orgulho de humildade não é assim, tem que ser algo genuíno. Ansiedade pela paz, ansiedade é o medo do futuro, né, do que vai acontecer, né, mas a paz de Deus que excede todo entendimento. A ira, né, o rancor, a mágoa, a falta de perdão, né, o egoísmo, né, substituindo pelo quê? Pelo amor de Jesus Cristo, pelo perdão. Medo, né? Irmãos, o medo ele paralisa a gente. Lá na pandemia, um exemplo que a gente vê na pandemia. Quando houve a pandemia, o que aconteceu? Quando houve a pandemia, nós estávamos com muito medo do que estava acontecendo nos outros países que acontecesse conosco. Por quê? Porque a gente estava com muito medo. O medo, muitas das vezes, fez com que as pessoas atraíssem aquele vírus para ela, né? Você vê, eu vi assim, né, que estava sempre em contato com o público, então eu via muitas pessoas falando, não saí de casa, tudo passava álcool e tal, e eu peguei Covid e tal, não sei o quê. Mas isso aí, irmãos, o medo, ele atrai, né, as coisas ruins. Então, quando você tem medo, o medo, ele te paralisa. Aí eu te pergunto, qual o medo que tem te dominado hoje, né? Porque na Bíblia fala, né, sobre o medo também. Egoísmo, então o medo, você deve substituir o medo pela fé, né? O medo do avanço, o medo de prosseguir, né? E às vezes vem os desafios, você fica com medo de ultrapassar os desafios, porque o tempo todo a gente é desafiada. Mas se você tiver medo, vai com medo mesmo, né? Amém? Porque a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus tem que estar acima de tudo. Culpa, né? Muitas das vezes a culpa nos impede de ter uma nova mentalidade. A graça e arrependimento, né? Sincero, né? Muitas das vezes essa culpa aqui também vem do autossuficiente. Sabe aquelas pessoas que acham que elas vão conseguir porque elas são top, elas já estudaram muito, elas têm um emprego bom, elas têm muitas influências, sabe? É isso aí, autossuficiência, sabe? Às vezes você achar muito suficiente para conseguir as coisas, para achar que você vai tentar ultrapassar acima de tudo. Gente, eu já vi tantas pessoas, né? Vocês me veem assim, Rivane, novinha e tal, mas eu já lidei com muitas situações, muitas pessoas, muitas, sabe? Com vários tipos de pessoas assim, né? As situações. E eu já vi tantas pessoas autossuficientes, assim, muito feridas, muito machucadas, sabe? E muitas das vezes as pessoas usam isso como se fosse uma fachada, né? Para se proteger. Então, irmãos, isso tudo que eu falei aqui para vocês impede, são mentalidades antigas, são mazelas do passado. E quando você se acha autossuficiente, você está negando a dependência de Cristo na sua vida, a dependência do Espírito Santo, né? E é onde começa a entrar muitas legalidades, muitas brechas para as coisas ruins acontecerem com a gente, principalmente no emocional e na mentalidade, né? São as armas, são os campos assim que mais, as áreas que mais são atacadas, né? E a nossa alma e a nossa mente. Quando a gente tem essa dificuldade, sabe? Quando a gente é muito autossuficiente, né? Então, irmãos, você vai vendo aí.
E a gente vê isso muito causado também para quem teve traumas, né? No decorrer da sua vida, quem teve traumas da infância. Às vezes você tem coisas assim que você nem lembra quando você estava lá, né? Sendo gerado, né? Na barriga, no útero da sua mãe. Então às vezes você sente algo, emoções, pensamentos, que você não via, você não sabe porque você tem aquilo, mas são coisas que de repente você viveu quando você estava lá sendo gerado na barriga da sua mãe, né? Às vezes você sentiu aquilo que ela estava sentindo, né? E hoje você sente aquilo que você não sabe por que você está sentindo aquilo. Então é sempre bom a gente conversar, saber como que a gente nasceu, como é que foi a nossa infância, a nossa gestação, né? Outra coisa também é a criança, né? Às vezes a criança ela passa por traumas de infância, né? Ou seja, a ausência dos pais, ou seja, também se sentiu abandonada, sabe? Em alguma época da vida, às vezes nem foi diretamente, mas como que você entendeu aquela situação quando você era criança? Às vezes quando você não entendeu e ninguém te explicou, então você entendeu do seu jeito, e aí depois aquilo causou um trauma. Ou às vezes também você sofreu um aborto, um abuso, né? Você sofreu um abuso na infância, na adolescência, ou às vezes teve superproteção dos pais, né? Ou às vezes você teve aquela crença limitante, né? A religiosidade que veio, né, do seu familiar, e hoje em dia você tem dificuldade de avançar por causa dessas crenças limitantes. Então isso, gente, são coisas que nos paralisam, né? Mas quando nós olhamos para Paulo, né? Eu creio que Paulo ele tinha uma religiosidade muito impregnada nele. E Paulo é algo assim que eu acho lindo, né? Falar sobre Paulo, porque Deus, irmãos, ele nos confronta. Paulo foi confrontado com Deus, por Deus, né? Aliás, Paulo ele foi confrontado por Deus, né? Mas Paulo ele resolveu seguir. Então teve renúncias que Paulo fez do pessoal dele, né? E você vê que é um dos nomes mais falados, e muito mais ainda até hoje, né? Sobre os ensinamentos que ele deu, né? Lá no Romanos, Atos, Coríntios, né? Os lugares onde ele passou. Foi lindo, assim, o que Deus fez na vida dele, né? Os ensinamentos que, através dele, Deus deixou para nós, para que nós possamos avançar, ser melhor tanto como pessoa, para nossa família, como no profissional. Então, irmãos, são crenças limitantes, religiosidades, às vezes as pessoas que passaram muito traumas, né, no decorrer da vida, sabe? Uma ferida de injustiça no trabalho, na família, ou foi mal entendido, mal compreendido, né? Então, tudo isso, gente, causa sequelas terríveis no nosso emocional, né? Como foi a ferida do aborto também, né? Às vezes, para você que não tinha conhecimento, para você que não teve como criar, ou para você que teve um medo, né, de que as pessoas iriam pensar, e você cometeu essa ferida, né, o aborto, né? Então tudo isso traz consequências e maldições futuras para nossa vida, e muitas das vezes a sua vida está travada, a sua alma está ferida, né? E você não sabe o que está acontecendo, porque muitas das vezes são traumas, feridas que não foram tratadas, ou a renovação de mente que você precisa ter através daqueles princípios limitantes que você foi criado ou criada. Amém? Então, vamos crescer em Cristo Jesus. Às vezes, eu vejo muitas pessoas também, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, isso aí é uma forma de crença limitante, sabe? Porque assim, não, tudo aquilo que eu vou ter, Deus vai trazer na minha mão. Amém, Deus pode fazer isso. Mas muitas das vezes, Deus ele nos traz a solução, Deus nos traz tudo que nós devemos fazer, e você tem que ir lá e abraçar, né? E fazer por onde aquilo acontecer. Quando Deus ele dá estratégia, solução, né, para você agir, é porque ele quer que você vá e você tome posse daquilo que é teu. Entendeu? Então, muitas das vezes, às vezes a pessoa tá ali esperando, achando que Deus vai fazer tudo por ela, e Deus está fazendo, mas tem coisas que ela tem que se posicionar, ela tem que estar posta para receber aquilo que vem de Deus. E uma das frases que eu acho muito bonita, né? As formigas, né? Quando Deus, lá em Provérbios, né? A Bíblia fala sobre as formigas, que as formigas, elas já se preparam, né?
para um momento que elas não vão poder, né, trabalhar, né, numa situação. E ela fala assim, vai lidar com as formigas, é preguiçoso, né? Tem uma parte da Bíblia que fala sobre isso. Então, irmãos, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir, a gente não deve ficar esperando, porque às vezes a gente precisa só de uma direção de Deus pra gente, uma estratégia, uma direção de Deus pra nós. Muitas das vezes é tudo que a gente precisa. E quando Deus já colocou aquela direção, quando tá na sua frente, você sabe o que tem que ser feito e você não faz, você tá entrando em negligência, entendeu? E você tá numa mentalidade antiga, você também tá sendo um religioso, tá uma crença limitante impregnada na sua mente. Então, se Deus já te direcionou, vá atrás. E se Deus não te direcionou, peça uma direção de Deus. Isso que eu falei pode ser tanto na vida financeira, como na cura interior que você precisa, né? Ou algo assim que você não consegue esquecer, né? Talvez um desligamento de alma, né? Para quem teve ferida de divórcio, ou pessoas que já teve ex-namorados ou ex-namorados e não consegue esquecer. Então você tem que desligar disso e seguir em frente à sua vida. Porque em Cristo Jesus não há nada, absolutamente nada, né, que Deus não possa fazer. Agora, se você entrar na negligência da autossuficiência, né, agir pela sua força do braço por você mesma, Deus ele vai ficar sentadinho, né, vendo você fazendo, não ter resultado. Mas quando a gente assume a dependência dele, né, nas nossas vidas, aí sim ele entra para fazer. E aquele ditado, 50% é você e 50% é Deus. Amém? E aquilo que você tem que fazer, Deus não vai descer do céu para você fazer, para fazer por você, né? Mas você deve fazer os 50%, né? Que é o seu posicionamento, e os outros 50% Deus faz. Amém? E essa palavra que eu deixo hoje para vocês. Tenha um domingo abençoado, um domingo próspero, um domingo consagrado por Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Beijo, fiquem com Deus.